Olá, aquele abraço, estamos de volta aqui com o nosso Farol Tricolor. Estou gravando nessa segunda-feira, feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. O Bahia fecha a quinta rodada desse Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, nessa noite, às 20 horas, enfrentando o Ceará aqui na Fonte Nova. Lembrando que pela Copa do Nordeste, a Lampions League, o Bahia chegou a estar metendo 3-0 no Ceará. Depois tomou 2 gols. Essa quinta rodada do Campeonato Brasileiro teve os seguintes jogos: Corinthians 2, Sport 1. Vasco 0, Flamengo 0. Grêmio 1, Internacional de Porto Alegre 1. Grande Clássico Gaúcho. Juventude 2, Mirassol 2. Olha o Mirassol aí. São Paulo 2, Santos 1. Atlético de Minas 1, Botafogo 0. Fluminense 1, o Vitória da Bahia 1. Fortaleza 1, Palmeiras 2. Bragantino 1, Cruzeiro 0. Olha, falo já sobre o jogo de hoje. Mas só para lembrar, o Bahia perdeu por 3-0 para o Cruzeiro. O jogo foi em Belo Horizonte, no Mineirão. E era para o Tricolor perder demais, já desde o primeiro tempo. Fez uma partida apagadíssima, ridícula. O time totalmente dominado no primeiro tempo e sem fazer nada. Um chute a gol e olhe lá. Aí o treinador do Bahia vem com aquela conversa, é por aqui, é por ali. No primeiro tempo a gente teve apenas uma finalização, o Cruzeiro dominou. Ontem tive o cuidado de assistir o jogo Bragantino 1, Cruzeiro 0. Qual foi o detalhe da partida? É que o Bragantino enfrentou o Cruzeiro sem medo. O Bragantino tem um time de porte médio. Um time de porte médio. Teve postura tática, essa é a diferença. O time do interior de São Paulo enfrentou o Cruzeiro jogando o jogo. Como diz o boleiro, não inventou, o treinador não é medroso, não ficou vendo o adversário, que tem jogadores altos, tem jogadores baixos. O time botou o time dele para jogar. O treinador do Bragantino, atual, já foi treinador inclusive do Cruzeiro. Ele deixou o time dele solto, deixou o time dele à vontade. Vamos jogar o jogo é esse, eu quero que meu time jogue assim. Vamos jogar assim porque o adversário tem jogador alto, não sei o quê. 1-0 no primeiro tempo, gol aos 17 minutos, perdeu várias chances de gol o Bragantino e nem por isso deixou de sustentar o marcador. Quer dizer, uma equipe que tem um treinador que desenvolve um esquema tático onde o jogador fica à vontade, onde o time não fica travado, onde o time não fica atrás esperando o adversário vir, tentar e vai lá e faz o gol. Um time de porte médio, volto a repetir, ainda assim, é quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Fechando essa quinta rodada, que será fechada hoje, mas os jogos de ontem. Hoje resta Bahia e Ceará, a última partida dessa quinta rodada. Então, o Bragantino é quarto colocado, 10 pontos ganhos, venceu 3 partidas, empatou uma, perdeu outra. Então pronto. Não tem nenhum jogador em seleção brasileira, não tem grande goleiro fora de... Não tem, você vê um time bom. Um time que, além de ser bem treinado, time bem treinado é uma coisa, time que treina muito é outra coisa. Time bem treinado é um time que sabe organizar os seus setores, não é ficar atrasando a bola todo o período de um primeiro tempo, conforme o treinador do Bahia, o Rogério Ceni, mesmo falou. Time bem treinado não necessariamente é um time que treina muito, coisas inclusive repetitivas e que não somam e que não dão. Claro que tem que repetir cobrança de falta, tem que treinar escanteio, tem que ver bola parada. Aliás, o Bahia não é bom em nada disso aí. Bola parada é a coisa mais difícil do Bahia oferecer perigo. Mas voltando para o jogo de ontem, o Bragantino fez um jogo sóbrio. Eric Ramírez, que foi daqui, boa partida. Outros jogadores já rodados, o Eduardo Sacha, já rodadíssimo também. Aí como você diz assim, bom, daquele time do Bragantino, uma coisa que me impressiona é porque aquele jogador desequilibrou tanto que o Cruzeiro não conseguiu
jogar. Pelo contrário, Cruzeiro também jogou, Bragantino também jogou. Só que o Bragantino, a defesa do Bragantino, não dá aquelas entregadas que a defesa do Bahia dá. A defesa do Bragantino não fica perdida em bola levantada para a área. Escanteio, bola cobrada de falta de um canto ou de outro. Então, só para resumir isso, o tal time do Cruzeiro, é esse time que impressionou tanto o Rogério Ceni, que dominou o Bahia primeiro tempo todo, dominou, porque o treinador do Bahia não teve nenhuma postura de dizer, vamos mudar aqui, vou tirar alguém aqui, vou mudar taticamente, caiu alguém aqui, ó, vamos segurar, você fica mais por aqui. E o Bahia vem sendo, na minha opinião, mal treinado. Eu volto a dizer, o time que é bem treinado não é aquele que treina a exaustão, o campo dividido em 3 pedaços, metade contra metade, não sei o quê. Não, é um time que joga e você diz assim, olha, precisa ver isso, precisa ver aquilo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Foi esse o jogo que eu vi ontem, Bragantino 1, Cruzeiro 0, o tal timaço do Cruzeiro, o time dominante do Cruzeiro, olha, pau a pau, jogo aqui e ali, com supremacia do Bragantino, é verdade. Ah, jogou em casa. E daí? Jogou em casa. Bom, falando de Bahia e Ceará, o que é que acontece? O Bahia vai fazer um jogo em que ele tem que tirar uma diferença. O Tricolor não venceu ainda nessa competição. Agora, a gente vai conferindo umas coisas. Para o jogo de hoje, o Bahia tem seus problemas. Tem seus problemas. Claro que você diz assim, bom, Canives não está podendo jogar. Não está podendo jogar. Gabriel Xavier está fora. Gabriel Xavier está fora. Um time que joga bolas altas e tudo mais, como é o Cruzeiro, como foi o Cruzeiro, e hoje vamos ver como é o Ceará. Então, Gabriel Xavier fora, Canives fora. Pelo que eu sei, Ronaldo e Arias também estão fora do jogo de hoje. A informação que eu tenho é que estão fora do jogo de hoje. Nem para o banco vão, pelo que me foi passado. Michel Araújo está naquele negócio da transição. Para o jogo de hoje, o Bahia entra com 2 jogadores pendurados. Caio Alexandre, que vem mal há muito tempo, algum tempo. E Eric, que é um jogador que vem bem há algum tempo. Então, quando a gente fala por aqui, muitas vezes, eu agradeço a vocês, dê o seu positivo, inscreva-se, eu recomendo o nosso canal aos seus amigos, às suas amigas, seus colegas, seus vizinhos, a gente precisa muito desse apoio. Eu agradeço demais a participação de vocês nesse episódio mais recente do Farol Tricolor na jornada passada. Agradeço mesmo. O Diego estará conosco muito provavelmente com fé em Deus e amanhã à noite e faremos uma live amanhã à noite. Não é habitual, mas a gente vai fazer esse balanço do tempo que Diego não participou, mas está acompanhando e do tempo que eu fiz aqui com vocês. Né? Amanhã, terça-feira à noite, com fé em Deus, faremos essa live. Voltando para o que eu quero dizer. O Bahia tem seus problemas, é verdade. Caio Alexandre está pendurado. Agora, quando a gente fala aqui algumas vezes, tal jogador não está bem, tal jogador não está bem, aí o torcedor participa e pode participar à vontade. Com educação, mesmo tendo opinião diferente, não tem problema. Mesmo discordando, não tem problema. Discordando com equilíbrio, com respeito, não tem problema. Não tem problema. Mas vejam bem, há certas insistências do treinador Rogério Ceni que são descabidas. O Bahia não vai perder nada, o mundo não vai se acabar se Caio Alexandre começar como reserva no jogo de hoje. Tanto que ele está pendurado. Se ele recebe o amarelo, não vai ter que botar outro jogador. Aí é que eu venho. Muitas vezes o torcedor diz, vai tirar ele e botar quem? Vamos com o básico. Na tampa, Acevedo. Eu já colocaria Acevedo no lugar de Caio Alexandre há algumas rodadas. Quando Acevedo estava com uma contusão séria, Rogério Ceni, em toda a entrevista, dizia, a gente não está podendo contar com Acevedo, que está com problema de contusão. Ele tem Acevedo e não bota. Ele tem Acevedo e não bota. Se não for Acevedo, bota quem? O próprio Eric. Pronto, vamos seguindo com o time. Aí você olha e diz assim, mas vocês falam tanto de Cauli não está bem, Cauli não está bem. Quem é que a gente vai botar no lugar de Cauli? Pronto, pode botar naquela expressão ali, no espaço, o Everton Ribeiro. Ou por que não começar a utilizar jogadores
mais descansados do que esses cansados prestes a ter mais contusão. Por exemplo, o Juan Pablo, do que o Bahia vem jogando, aliás, do que o Bahia não vem jogando, do que o Bahia não jogou contra o Cruzeiro. Se o Juan Pablo entrar nesse time, vai ser por conta disso que o Bahia não vai se dar bem no jogo contra o Ceará? Juan Pablo, artilheiro da seleção brasileira sub-17, um jogador com potencial imenso e que precisa ter oportunidade. Se Juan Pablo fosse do exterior, fosse comprado por uma fortuna, Juan Pablo estava com lugar nesse time aí. Estavam dando jeito de botar Juan Pablo. Então, Juan Pablo é uma sugestão. É algum problema botar Juan Pablo nesse time? É algum problema ter Del no banco, que também andou fazendo gols pela seleção brasileira sub-17? É o fim do mundo? Ou a gente vai ter que continuar insistindo com jogadores que não estão, pelo menos, no seu melhor momento? Vamos dizer o William José, que tem a sua contribuição por experiência, por fazer o pivô, por aquilo, mas ele pode entrar no jogo a uma certa altura. Não precisa ocupar um tempo de jogo com isso. Ou um tempo de jogo e mais 15 minutos, que normalmente o treinador espera para fazer essa mudança. Esse absurdo de esperar 15 minutos no segundo tempo, para logo depois fazer a modificação. Não existe um negócio desse. Bom, aí está com alguns problemas também, que pode observar, de defesa, o que for. Já botou outro dia Fred, e dentro do possível não comprometeu. Aliás, dentro do possível não comprometeu. Dá para jogar Fred. Você lembra de Cauã Davi, que é zagueiro? Já foi utilizado, inclusive, antes do Campeonato Brasileiro desse ano, em algumas partidas. Ele é zagueiro e chegou a jogar de lateral direito. Por que não? O meio de campo a gente pode precisar de jogador mais descansado. Tudo bem, tem Jota aí. Jota. Tem Sidney. Você vai botar esses meninos todos de uma vez? Não, não vai botar de uma vez. Mas o treinador que tanto se queixa de jogador cansado, de muitas partidas, de não ter tempo para recuperar fisicamente alguns deles. Bem, essas opções. Seria o fim do mundo? Botando esses jogadores em campo, o Bahia vai cair vertiginosamente de produção? Vai ter uma apresentação ridícula porque esses caras vão entrar? É claro que você não vai botar de vez. Jogador preparado. Esse é o argumento de Rogério Ceni. Ainda não estão preparados. Está botando um jogador que, na concepção de Rogério Ceni, está preparado, os jogadores que estão preparados, vai insistir? Então é bem isso. O Bahia faz um jogo contra uma equipe que, por exemplo, fechada essa rodada, faltando o jogo de hoje, o Ceará, no momento, é o 5º colocado. Tem 7 pontos ganhos em 4 jogos. Venceu 2 partidas, empatou uma e perdeu outra. O Ceará fez 7 gols desses 4 jogos. Tomou 5. Já o Bahia é 19º colocado. É o penúltimo colocado. São só 4 jogos. O Bahia tem 3 pontos ganhos em 4 jogos. Fazendo 2 jogos em casa. Um contra o misto do Ceará e outro contra o emergente Mirassol. Mesmo assim, com o risco de perder as 2 partidas. Inclusive no fim dos jogos. Então, 4 jogos, o Bahia não ganhou uma partida. 3 empates e uma derrota. Fez 4 gols. Tomou 7 gols. Então, não é pouca coisa. É preciso mudar certos conceitos de Rogério Ceni, sua comissão técnica e tudo mais. Eu digo sempre, quando eu estou assistindo o jogo e a televisão mostra o banco de reserva do Bahia, Rogério Ceni sentado ao lado do seu auxiliar, Charles Lambert, o francês que é especialista em logística. Quando o Rogério Ceni montou a equipe dele de retaguarda técnica, o Charles Lambert era responsável pela logística, do que, aliás, ele faz muito bem. O Bahia tem tido um aproveitamento primoroso de logística. O jogo contra o Nacional foi bem isso. Saiu de Santos, São Paulo, Montevidéu. E outras coisas mais, positivas. Mas quando eu vejo o Rogério Ceni recorrendo a Charles Lambert para ver o que é que ele vai fazer em campo, claro, você tem seu auxiliar, você sabe o que vai fazer em campo. Eu vou fazer isso, vamos ver aqui. Mas está aquela conversa ali
Os dois ali com a planilha, com o material de apoio, de sugestão, com a prancheta moderna, eu acho pouco. Eu acho pouco. Tem que ver mais esse jogo. Então, muita atenção para a partida de hoje. É um adversário que tem um artilheiro. Fique de olho, porque não é brincadeira. Jogar contra artilheiro, jogar contra o Pedro Raul, que foi escorado lá no Corinthians. Então, ele vem fazendo gol em todos os jogos. Bom em bolas pelo alto. Atenção, Rogério Ceni. Eu só espero que Rogério Ceni não bote uma retaguarda somente pela altura. Espero que o Rogério Ceni não escale Rezende na zaga, nem Rezende na lateral esquerda. Matheus Bahia não vem, porque continua com um vínculo com o Tricolor, é jogador do nosso esquadrão, então Matheus Bahia não vem, e vem sendo um jogador importantíssimo na lateral esquerda. Então Pedro Henrique viajou com a equipe do Ceará, vem para cá, e é um jogador que acaba de sair do departamento médico. O goleiro também não vai para o jogo, tudo indica que será o Fernando Miguel, aquele velho conhecido, habituado a perder para o Bahia, tomara que perca hoje de novo. E a expectativa é que, da parte do time cearense, a crônica passa isso por lá, é que o Ceará Sporting Clube, que é o título do Ceará, que é o nome do Ceará completo, vença a sua primeira partida fora de casa. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, a expectativa nossa, por outro lado, é que o Bahia não venha fazer um jogo de esperar, nem sair desesperado atrás do Ceará. Lembrando que depois daquela péssima partida, a pior partida que eu vi do Bahia no comando do Rogério Ceni, porque não fazia sentido aquilo. Mas falemos do jogo de hoje. O Bahia deve ter um time que possa enfrentar esse Ceará. Esse time do Bahia, para hoje, o provável é que, pelo que eu estou sabendo, pelo que a gente acompanhou daqui, pelo que a gente pôde conferir, o goleiro vai ser o Marcos Felipe. O Ronaldo saiu se queixando de contusão, eu acho que nem para o banco ele vai hoje. Então, o goleiro deve ser o Marcos Felipe. Aí você diria assim, e o que é que vem mais por aí? Aí, aproveitando, agradecendo sempre a sua participação, obrigado, sempre com positivo. Inscreva-se, se você não é inscrito, ou chame alguém para se inscrever aqui no nosso Farol. Dá um toquezinho no sininho para ativar notificações e você receber todas as nossas informações. Isso aí é de graça. Isso aí é de graça. Participe sempre, querendo colaborar. Estamos aqui, temos as diversas opções, é só entrar aí no site e você pode ser membro do clube tricolor, do clube da gente, do clube do Farol Tricolor. Pois bem, para esse jogo de hoje, eu tenho certeza que o goleiro será Marcos Felipe. Uma porque o Ronaldo já não vem tão bem, já mostrou isso, e também saiu contundido. Então vai ser o Marcos Felipe. Lateral direito, o Arias não tem condição. Não sei se de ontem para cá, mas o que eu soube ontem é que o Arias não entraria para o jogo de hoje. Não tinha condição e ia se recuperar. Então, qual será o lateral direito? Gilberto. E a zaga? Qual será a zaga? Tendência, a lógica, desde que esteja bem, é David Duarte e Mingo. David Duarte e Santiago Mingo seria a zaga. Só para não complicar. A não ser que, por qualquer razão que seja, o David Duarte não tenha condição. Na lateral esquerda, voltando de recuperação, Iago Borducci já está em condição. Iago Borducci já poderia ocupar essa posição hoje, mas não sei quais são os critérios. Eu colocaria isso. Então, a gente não está com a vinheta aqui, não está naquele padrão do acompanhamento do Diego, mas para mim, repetindo, você que está acompanhando a gente, nem todos acompanham só na visualização, alguns estão dirigindo e vão acompanhando, alguns estão nas portarias, outros estão numa conversinha de bar, ou o que for que seja, ou estejam só acompanhando no áudio, mesmo tendo a disposição da visualização. A lógica de hoje, Marcos Felipe,
Gilberto, David Duarte, Mingo e Borducci, porque já passou tanto tempo contundido, já passou tanto tempo em recuperação, então vai entrar para jogar. O meio-campo, ele vai insistir, Rogério Ceni, vai continuar insistindo com o Caio Alexandre. Já é tempo de mudar. Já é tempo de mudar certos jogadores que a insistência, a teimosia, que não mostra efeito em campo. Se dissesse o cara é cabeça dura, é teimoso, porque a gente pensa que não, ele bota o time em campo e o time rende. Não, ele faz com essa insistência e o time não rende como fez contra o Cruzeiro. Então, voltando para o que eu quero dizer, meu meio de campo seria Acevedo, Eric, eu manteria Jean Lucas ainda. Acevedo, Eric e Jean Lucas. Um meio de campo especializado em marcação, porque o time do Ceará também faz o jogo simples. O time do Ceará não complica. O time cearense não faz invenções, não é? Não bota seu artilheiro para ficar na zaga, não bota seu artilheiro para cobrir o lado esquerdo da defesa, não é isso. Então ele é rápido no contra-ataque, aquela transição que eternamente é uma expressão forte, que habitualmente o Rogério Ceni diz que o Bahia é fraco quando o adversário faz transição. O Ceará faz transição, faz cruzamentos pelo lado, vai sentir a falta do Matheus Bahia, ainda bem. Mas vamos ver o que é que eles podem improvisar. Então, para mim, teria que ter um meio de campo forte. Aí você vai dizer, é um meio de campo só de marcação? Não. 2 desses de meio de campo, o próprio Eric e o Jean Lucas fazem gols. O Jean Lucas muitas vezes se manda para frente. Eu faria então esse meio de campo. Acevedo, Eric e Jean Lucas. Então, aí você diz, e como que seria o ataque? Bom, eu guardaria o Ademir, e botaria um pouco entre esses três. Varia o 4-3-1, seria o Everton Ribeiro, 4 e 3-7 e um 8, e a minha frente seria tinha que ser Eric Pulga, indiscutivelmente seria Eric Pulga, e tendencialmente o Lúcio Rodrigues, embora muitos peguem no pé do Lúcio Rodrigues, mas para mim tendencialmente seria o Eric Pulga. Então, repetindo, meu time para hoje seria Marcos Felipe, que ele vai fazer isso, Gilberto, que ele vai fazer isso, David Duarte, que não é essas coisas, mas é o que a gente tem, pelo menos que vem jogando, mais experiente, alto e não sei o quê, Ramos Mingo e Borducci, ou Juba. Eu acho que ele vai poupar Juba para o jogo de hoje. Juba vem de 6 jogos seguidos. Aí nós já temos aqui. Meu meio campo seria Acevedo, Eric e Jean Lucas. Não é? Acevedo, Eric e Jean Lucas. Aqui eu botaria Everton Ribeiro. E ali na frente, Pulga e o inevitável, embora não esteja no bom momento, Pulga e Lúcio Rodrigues. Outra opção eu teria, mas aí dependeria muito do que seja a ideia do medroso Rogério Ceni, deixar Everton no banco e botar Juba no meio de campo. Aí faria o meio de campo. Juba é zagueiro. Não, Juba é meio atacante. Podia ter um meio de campo com Acevedo, Eric, Jean Lucas e Juba. E lá na frente, Pulga e Lúcio. É uma opção boa. Tem que fazer essa tentativa. Se Lúcio não der, você aí já pensa no segundo tempo. Se Lúcio não der, a gente vai pensando no segundo tempo. Pode avançar ainda mais. Tira Lúcio e aí você bota o próprio Juba ali pelo meio. Você bota Juan Pablo. O que não pode é ficar nessa mesmice de todo jogo meio de campo do Bahia tem que ter Caio. Não pode ter Caio.
Vou tentar mais uma vez lá ele, Cauli, no começo do jogo, para ver o que é que ele faz, jogando no meio de campo. Não faz. Cauli é o jogador para chegar perto da grande área, da meia-lua da grande área para lá. Aí ele é um jogador de qualidade e perigoso. No meio de campo, o time do Ceará chega junto e Cauli recolhe a sua a ação física. Não é a dele disputar a bola dura. Se ele vier, ele vai ficar fazendo falta, vai receber amarelo, pode ser até expulso. Então, um jogo difícil, que é esse jogo de hoje, e espero que Rogério Ceni não dificulte ainda mais as ações do Bahia. Solta esse time, bota esse time para frente e simplifica o que é para simplificar. Quando der para sair jogando, tudo bem. Ah, porque no jogo contra o Cruzeiro ficou recuando muita bola. Porque a orientação é sair tocando a bola. Como o time viu que no Cruzeiro não deixava sair tocando a bola, ficava atrasando a bola. Em alguns lances, por exemplo, a bola era jogada para o ataque. E aí o perigo aconteceu. O segundo tempo do Bahia e Cruzeiro, lances aconteceram como esse. Jogo difícil, eu espero que o Bahia tenha, Rogério Ceni tenha consciência suficiente do que pode ser essa partida, que será apitada por Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, árbitro médio, de porte médio. Às vezes complica. O assistente 1 é Michel Stanislau, também do Rio Grande do Sul. E o assistente 2, Tiago Augusto Capes Diel. Não sei se a pronúncia é Capes ou Capes. Diel Odael. Não sei. Esse eu nem conheço, nunca ouvi falar. O VAR, sim. Daniel Nobre Bins, que também é do Rio Grande do Sul, fraquíssimo. Fraquíssimo. Como árbitro assistente, sempre foi muito fraco. Vamos ver pelo VAR. O quarto árbitro, imaginem vocês, veio do Pará, que é aqui pertinho. Passagem de avião está tão barata que um quarto árbitro pode vir do Pará. O nome já ajuda, Fernando. Fernando Antônio, nome de Santo Antônio. Mendes de Sales Nascimento Filho, do Pará. Esperando que a arbitragem faça o que o jogo mostra e não faça o que a interpretação quer. Esperando só isso. Jogo difícil, já disse, estou repetindo. Lembrando que o Bahia é penúltimo colocado em 4 jogos, ganhou 3 pontos. Claro que a desculpa está pronta. Ah, porque não está podendo contar com o Gabriel Xavier. Ele já vinha barrando o Gabriel Xavier em algumas partidas recentes. Ele e Rogério Ceni, por contusão, por cansaço, mas já não vinha jogando. O outro Canives, que está com uma contusão séria, também não volta tão cedo. E aí vai ter que se contentar com o que está aí. O Bahia não ganhou até hoje, empatou 3 e perdeu essa de uma maneira vergonhosa para o Cruzeiro. Um time se apequenou para o Cruzeiro. Ah, perder um jogo normal, perder até com placar elástico, também acontece. Não tem dias que não dá nada certo. Mas o time jogar abaixo do que é o mínimo esperado, o time jogar de forma medrosa, aí é complicado. E esse Ceará vem com gás. Vem com gás, o treinador é o Combé, que já trabalhou aqui no futebol da Bahia, que conhece bem o futebol do Nordeste, que é acostumado a botar time de segunda divisão na primeira, e por aí vai, tititi, tototó. É bem um treinador de um porte de uma equipe que vai jogar contra o Bahia. Um treinador que conhece o campo, que conhece o estádio, que conhece o adversário, até recentemente, e que traz o seu time vindo de um bom momento. O Ceará vem de um bom momento. Então, já ganhou 2 partidas em 4. Isso não é pouca coisa. É o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, vejam bem. Aguardar para ver, sabemos das dificuldades e esperamos que o tricolor de aço, o nosso Bahia, não é? Venha para o jogo atuando como uma equipe que é de primeira divisão. O Ceará chegou agora da primeira divisão, vai e volta, mas o Bahia está na primeira divisão. Tem grandes investimentos. Então, todo cuidado é pouco. Aguardemos, é um jogo preocupante pelo momento que o Bahia vive. Lembrando que na Copa do Nordeste, na Champions League, o Bahia chegou a meter 3-0 no Ceará e ainda tomou 2 gols e ainda ficou arriscado a tomar um terceiro. Aí, aqui para nós, é coisa de se ver o esquema tático desse time. Vamos que vamos. Muito obrigado pelo positivo.
Muito obrigado pela inscrição. É bom ativar o sininho, porque aí você recebe as notificações, todas as informações próprias do nosso Farol Tricolor. Que esse feriado represente a folga das falhas do Bahia. E o Bahia mostre um outro tipo de presença, com mais personalidade, acreditando mais nele, botando o time para jogar o jogo, como diz o Boleirão. O Bahia tem que jogar o jogo. Claro que não é o time dos nossos sonhos, tem muitas falhas. Há algum tempo a gente já fala de contratação. De goleiro já fala há um ano e pouco. Um ano e pouco, há 2 anos. Já vinham falando isso, não é novidade. De mais um zagueiro a gente já falava há algum tempo. Não, mas contratou um. Tome aí. Tá aí o que vocês estão vendo. E, claro, um atacante que a gente já fala há algum tempo. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia. Que seja melhor ainda com o Tricolor vencendo esse time do Ceará que vive um bom momento, que tem um artilheiro. Aquele abraço e amanhã teremos uma live à noite, com fé em Deus, já com a presença do grande Diego, que está descansando esses dias, esses feriados, e volta com tudo. Grande abraço, até lá.